Finalmente chegou o grande dia da jornada Vivendo de Açaí. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula. Eu estou muito feliz por vocês terem chegado até aqui. Eu me chamo Luiz Nunes, sou mais conhecido como Luiz do Açaí aqui na minha região. Eu tenho várias lojas de açaí, inclusive faturando acima de 15 mil reais por mês. Além das lojas de açaí, eu tenho um posto de combustível, tenho a marmoraria e entre outros dos negócios que nós temos também. Sou também o criador do método da mentoria Vivendo de Açaí, onde eu ensino empresários a aumentar o seu faturamento de forma recorrente. Eu vou te mostrar um método prático de como fazer com que você fature do zero a mais de 15 mil reais por mês com a sua loja de açaí em 120 dias. O mesmo método que eu aplico em todas as minhas lojas e em todos os meus negócios. Eu vou te mostrar exatamente o passo a passo de como eu, através da minha primeira loja, consegui abrir diversas empresas de ramos diferentes. Como eu já falei, posto de combustível, marmoraria e diversas lojas de açaí e outros negócios em diferentes cidades. Tudo isso começando com uma lojinha em uma cidade com menos de 5 mil habitantes. E também eu vou mostrar como hoje eu faturo mais de quase 20 mil reais por mês com algumas lojas de açaí. Fiquem bem tranquilos que nesta jornada eu vou te mostrar tudo, e isso sem necessitar de grandes investimentos. E você vai aprender como chegar no faturamento acima de 15 mil reais por mês com a sua loja de açaí em menos de 3 meses. Já saindo daqui com o passo a passo de como conseguir alcançar esse objetivo. Mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você nem tenha a sua loja de açaí, você vai sair daqui sabendo exatamente o que é para fazer e como chegar lá. Você, eu te pergunto, quer viver uma história épica? Quer poder mudar a sua vida? Veja nessa foto que eu vou colocar aqui como tudo começou. Esta é a minha primeira loja. Foi através dela e dos feedbacks dos meus clientes que eu percebi que poderia ser um negócio que ia faturar muito. Mesmo que desde o início eu sabia que era algo lucrativo. Eu só percebi que poderia crescer depois que eu comecei. E essa da foto é apenas uma das minhas lojas dentre todos os negócios que a gente tem. Mas antes de fazer isso, eu vou te contar um pouco da minha história. Por quê? Inclusive, você pode se identificar com tudo que eu passei e tudo que eu passo hoje, para você se inspirar, para você entender que eu sou uma pessoa comum como você. Desde os meus 15 anos eu percebi que eu tinha uma visão empreendedora. Quando eu ia estudar, quando eu ia para a escola, eu passava, no centro da minha cidade. Quando eu ia para a escola, eu atravessava na hora de ir e na hora de voltar eu passava dentro do comércio. E eu via o movimento das lojas, eu ficava imaginando, cara, quanto que o dono do aluguel ali, o cara que tinha o aluguel, quanto que ele ganhava. Eu ficava imaginando quanto que os proprietários ganhavam, porque eu via as lojas cheias. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar numa multinacional, eu cheguei, na verdade essa multinacional ela era uma cidade vizinha da minha, da que eu morava, né? Então lá eu conheci uma pessoa que ela é um amigo, virou um grande amigo meu, que ele sempre viajava para São Paulo para comprar roupas e acessórios e para comprar várias coisas para ele vender. Ele tinha uma loja no camelô. E isso começou a me despertar uma curiosidade sobre esse negócio. O que aconteceu? Ele me explicou como funcionava. Ele me explicou qual que era a margem, margem de lucro da revenda de roupas, acessórios, relógio e tal. E foi aí que eu comecei a me interessar e fiz minha primeira viagem para comprar roupas e revender. Sabe o que eu fiz? Eu tirei 800 reais do meu salário, tirei o valor da passagem e comprei roupas, relógios, bolsas e acessórios. E o que eu fiz? Eu levei para o pessoal do meu trabalho e comecei a vender lá. E eu vendi tudo para eles. Sendo assim, eu tive que voltar na semana seguinte para comprar mais roupas, mais acessórios, porque eu vendi tudo. Então, em tão pouco tempo, pouco tempo depois, eu conheci minha esposa que trabalhava em uma loja de roupas também.
Lá vendia vários artigos, não só roupas, mas ela trabalhava muito com venda. Nessa época, eu tive a ideia de abrir uma loja e colocar ela para trabalhar comigo. Eu vendia roupa na rua, sempre vendi roupa. O meu início foi vender roupa na rua. E ela vendia nessa loja. O negócio aí, a gente resolveu abrir o negócio e o negócio começou a dar certo. Com isso, eu comecei a perceber que eu ia ganhar mais dinheiro vendendo roupa se eu dedicasse 100% do meu tempo ao meu negócio, do que eu continuar trabalhando nessa multinacional e dividindo o meu tempo com o meu lado do empreendedorismo. Lá eu tinha um salário muito bom, mas eu não era feliz como eu queria. E como era em outra cidade, eu queria voltar para minha família, eu queria voltar para minha cidade. Nessa época, eu tinha muito medo de empreender, de engatar no empreendedorismo e não dar conta. Eu fiquei com muito medo. Mas mesmo assim eu fui com medo mesmo. Aí chegou uma hora que eu decidi sair da empresa que eu estava, mesmo se fosse para ganhar menos na época. Sabe por quê? Porque a minha prioridade na época não era mais o dinheiro. Quando eu tirei o foco, quando eu parei de focar no dinheiro, as coisas começaram a dar certo. O que eu queria era viver do que eu gostava, que era de empreender, que na verdade. Nessa mesma época, eu que já gostava muito de açaí, o que eu fazia? Eu visitava muitas lojas. Eu via que todas essas lojas, ela vendia muito, porque toda loja que eu ia estava lotada de gente. Aí eu comecei a despertar o interesse de montar a minha primeira loja de açaí. Cara, ficava com aquilo na imaginação. Cara, eu vou montar minha loja, O que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu comecei a pesquisar muito. Eu comecei a conversar com diversos empreendedores da área. Comecei a conversar com vários empreendedores de açaí, comecei a fazer algumas mentorias pequenas. Então, para quê? Para entender melhor como que funcionava o ramo de açaí, que era, para mim, ainda muito desconhecido. Foi aí que eu comecei a procurar, depois que eu absorvi bastante conteúdo, comecei a entender bastante sobre açaí, eu comecei a procurar um ponto comercial. E um belo dia eu encontrei com um amigo meu e ele alugou uma loja que ela tinha 2 portas. Então, que dava para dividir essa loja em 2. O que eu fiz? Eu fiquei com uma porta e ele ficou com a outra. Então, foi aí onde eu montei minha primeira loja na cidade de Capela Nova, que tem menos de 5.000 habitantes. O que para muitos pode parecer uma cidade sem potencial, que não daria lucratividade, mas para mim não foi, porque eu fiz da forma correta, que eu vou te explicar logo mais. Então, quando eu aluguei esse ponto, com 25 dias depois de eu ter aberto essa loja, eu comecei a perceber que depois das 18 horas a minha loja ela ficava vazia. E aquilo começou a encucar na minha cabeça, falei, onde estão meus clientes, por que depois desse horário eles não vêm aqui na loja mais? E aí eu comecei a achar aquilo muito estranho, comecei a tentar entender onde os meus clientes estavam. Então eu fui atrás dele. E eu descobri que eles, depois desse horário, eles ficavam mais lá no centro, que era um lugar onde tinha vários bares, era um lugar mais central, um lugar bem movimentado, inclusive durante o dia e à noite. Então eu comecei a entender que as pessoas queriam ficar era no centro, porque tinha muito movimento. Foi aí que eu decidi tomar uma decisão muito importante, que era mudar de ponto. Então eu passei da minha loja para esta praça principal, para esse lugar principal. Gente, mesmo pagando mais no aluguel, mesmo com muito medo, porque o aluguel era 2 vezes mais caro do que eu estava pagando, mesmo assim, se eu estivesse arriscando demais, já que era um negócio que eu tinha acabado de iniciar, não tinha nem 30 dias, eu tomei a decisão de, cara, eu preciso de ir lá para um lugar onde tem o maior número de pessoas. Só que as pessoas, elas elogiavam muito o meu açaí. Inclusive, teve uma médica uma vez, ela morou em diversas cidades. E uma vez ela sentada lá na loja, tomando açaí, ela comentou comigo que, como ela trabalhou em várias cidades, ela sempre gostou, então ela sempre experimentou vários açaís. E ela falou que o meu açaí era um dos melhores que ela já tinha experimentado. Eu fiquei muito feliz. Falei, cara, tem alguma coisa de interessante no meu açaí. Isso me fez ver além, me fez perceber que tinha algo de diferente no meu produto. E, cara, além disso,
várias outras pessoas começaram a me oferecer pontos comerciais em outras cidades, me chamando para montar sociedade. E mais uma vez eu comecei a perceber, entender que tinha algo diferente dos meus concorrentes. Foi quando eu comecei a perceber que eu tinha um negócio muito bom na mão e precisava começar a expandir o meu negócio, abrir outras lojas. Então, com isso, eu comecei a fazer algumas pesquisas de mercado nas cidades vizinhas. E aí nós chegamos num ponto onde a gente abriu outras 5 lojas. Aí depois, entre esse meio termo, nós criamos a nossa fábrica e a distribuidora de açaí que a gente tem até hoje. Então, a partir disso, eu comecei a perceber que todas as minhas lojas existia um padrão que fizesse com que elas faturassem muito. E muita gente começou a falar: Luiz, vamos abrir uma franquia, esse negócio, me vende o nome, deixa eu usar. E aí, cara, falei, não, o negócio está tomando uma proporção. Muitas pessoas me pedindo dica para que eu ajudasse elas a abrir a sua primeira loja e tal, vou melhorar as vendas. Eu comecei a gostar ainda mais de ajudar as outras pessoas. Então sempre ajudei outros empreendedores. Porque no início também outros empreendedores me ajudaram. E isso começou a despertar algo diferente, que é ensinar as pessoas a empreender. E essa foi a virada de chave na minha vida. Foi aonde que eu virei ali a chave da maçaneta, aqui no meu cérebro. Assim como lá no começo eu pedi dicas para os meus amigos, para participar de mentorias com empresários de sucesso, agora era eu quem estava dando essas dicas. E eu comecei a perceber como que o mundo dá várias voltas. Foi aí que eu peguei esses padrões que fizeram as minhas lojas faturarem muito. E aí o que eu fiz? Eu comecei a entender qual que era o padrão, criei um método para ajudar as pessoas também a conseguir alcançar o mesmo resultado que eu alcancei. Método esse que eu dei o nome de Vivendo de Açaí. Sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu sentia a necessidade de ajudar outras pessoas, como eu fui ajudado no início. Que assim como eu, nunca tinha imaginado ter tudo que eu tenho hoje através do açaí. Encurtando assim o caminho das pessoas que queriam seguir no ramo do empreendedorismo na área de açaí. Então viu como que uma coisa vai puxando a outra? Hoje eu quero também poder ver outras pessoas transformadas. Sabe como? Graças ao método que eu criei. Porque eu lembro que lá no início eu tinha tantas dificuldades, cara, eu tinha tanto medo de empreender, tinha pouco dinheiro. Então a gente vai aprendendo o caminho. E hoje eu vejo várias pessoas que querem empreender, mas não conseguem, talvez porque elas têm medo de não dar certo. Porque talvez elas acham que precisa de muito dinheiro, ou talvez por não ter um método a seguir. Você está conseguindo entender? Eu vejo várias pessoas ensinando como melhorar a sua margem, como montar um açaí, mas eu não vejo ninguém ensinando empreendedores de açaí a administrar as suas lojas, a sua loja, que é a parte mais complicada, mais minuciosa. Foi por isso que eu montei o meu método. Eu vejo inclusive muitas pessoas que começam a empreender e desistem no meio do caminho, simplesmente por não saber como fazer, por não ter um método, não ter ninguém que possa ajudar. Ou porque vem alguma crise, e assim como a pandemia veio, muitas pessoas fecharam a porta de um negócio que tinha tudo para ser promissor. E não foi. Sabe por quê? Justamente pelo simples fato de estarem sozinhas, tentando conseguir algo que eu também tive tanta dificuldade lá no começo. Eu vi também diversas lojas de açaí abrindo nos últimos anos, mas sem um direcionamento, sem saber para onde que vai, sem sequer aprender a precificar o seu produto e ficando lá no final do mês no prejuízo, ou até mesmo gastando todo o lucro e não deixando nada para a empresa.
Isso não é gestão. Com pouco tempo na sua loja, se você continuar fazendo isso, se você fizer isso, se você não fazer da forma correta, você vai quebrar. E para ser empresário que fatura muito bem no ramo de açaí, você não precisa ter faculdade, você não precisa ter nenhuma formação muito específica, algo que você não consiga alcançar. Só que você, na verdade, você não precisa sequer nem ter experiência. Tem que ter apenas boa vontade e um método, um passo a passo a seguir. Aprender um passo a passo, poder chegar nos seus objetivos, que é o que vamos falar agora. O que eu vou fazer? Eu vou te mostrar aqui os erros mais comuns que as pessoas cometem na loja de açaí. E elas não sabem ou ainda não percebeu que isso está travando na hora de aumentar o faturamento. Estes erros, na maioria das vezes, a pessoa ela acha inclusive que está fazendo certo. Porque às vezes ela viu em algum lugar ou simplesmente porque aplica o que a maioria dos empreendedores fazem achando que assim vai funcionar. Só que quando você vai ver por outro ângulo, você percebe que só está atrapalhando nos seus negócios. Sabe qual que é o primeiro erro? O primeiro erro é você vender o seu produto barato. Você não é uma ONG que está prestes, você não é uma ONG que está vendendo açaí por vender apenas para as pessoas consumirem o seu açaí. Você precisa ter lucro nas suas vendas. Senão, não terá como pagar as contas no final do mês. É o que acontece na maioria das lojas. Sabe por quê? É que o dono ele quer comparar o seu preço, né, com o preço dos seus concorrentes, sem calcular corretamente a margem que você tem que ganhar. Só olham o preço do concorrente, mas não sabem o quanto ele está comprando a caixa de açaí, quanto que é o custo fixo, o custo variável. Às vezes, ele está pagando metade do preço que você. E quando você vende no mesmo valor, sabe o que acontece? O seu lucro ele vai ser mínimo diante disso. Então, cara, você não pode ter medo de vender o seu açaí mais caro. Mesmo que não seja o mais conhecido da sua cidade, você vai precisar agregar valor no seu produto, no seu atendimento ou até mesmo na entrega. Mas uma coisa que você tem que entender, preço é você quem faz, não o seu concorrente. Você pode também negociar com seus fornecedores um melhor preço. Isso você vai aprender lá na frente. Você pode fabricar o seu próprio açaí, como nós fazemos há mais de 7 anos. Tudo isso faz com que você gaste menos e ganhe mais ao vender o seu produto. Quando você joga o seu preço igual ao do seu concorrente, é um alerta de sinal vermelho. Você realmente calcula ou calculou o quanto vale o seu açaí? Você jogou os custos que você tem com funcionários, custos fixos, variáveis, custos com aluguel, custo com produção. Tudo isso tem que constar lá no custo do seu açaí. Esses custos dificilmente serão os mesmos do seu concorrente. É isso que eu quero que você entenda. Às vezes pode até parecer, serem até parecidos, mas não serão os mesmos. Existem técnicas que você deve usar para realizar esses cálculos e também fazer com que eles diminuam a cada venda. Pois tem custos fixos que quanto mais você vende, mais barato fica. Vou te dar um exemplo do aluguel. O que acontece com o aluguel? O aluguel, durante aquele período daquele contrato que você tem, ele vai ser o mesmo independente se você vender bem ou não. Portanto, quanto mais você vende,
mais barato esse custo fica no seu açaí. Você vai diluir ele. Então, quanto mais você vender, você vai diluir ele lá, vai ficar mais baratinho. Existe uma forma de você conseguir colocar o seu preço diferente do seu concorrente, mesmo o seu sendo mais caro. Porém, ele precisa ter algo que se diferencie. E para você diferenciar o seu açaí do seu concorrente, não é algo do outro mundo. Na verdade, é bem simples. Basta você ter um marketing direcionado para isso, que seja algo específico para a sua loja. Você precisa descobrir seu diferencial para poder vender mais caro para o seu, caso seja necessário. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do McDonald's. Eles não têm o melhor hambúrguer, só que ele se diferencia de todos os seus concorrentes e vende muito mais que qualquer um. E mesmo sendo mais caro e não sendo melhor. Isso porque a comunicação deles é direcionada para as pessoas certas. E é quando você faz isso, não tem que comparar o seu preço com o do seu concorrente. Você pode agregar valor e mostrar para o cliente certo que o seu produto ele vale o preço que eles vão pagar. Vou te dar o exemplo do Subway. É um outro exemplo. Eles têm como um diferencial os molhos, que são sensacional. São vários molhos dos sanduíches, que todos gostam. E isso atrai mais clientes. Então, o que acontece? Ele vende muito mais. Não tem um produto caro. Mas, quando o cliente vai lá, eles vendem adicionais que aumentam o ticket médio e faz com que o faturamento mais que dobre. Só porque tem os acompanhamentos. E é isso que acontece no açaí. Um terceiro exemplo é o Outback, por exemplo. É o almoço mais caro que tem. Porém, eles não vendem só a comida. Eles vendem a experiência de estar em um lugar de luxo com seus amigos, ou um momento de descontração com a sua família. E por isso, são mais caros. Eles não vendem um produto, eles vendem uma experiência de comida diferenciada, que só eles têm. E como só eles têm, eles eliminam a concorrência. Além da experiência do ambiente, do lugar, do atendimento. Então, o segundo erro é não usar o marketing a seu favor. Muitas pessoas saem por aí simplesmente divulgando o seu açaí, sem saber exatamente o que está fazendo. Sabe o que a maioria faz? Posta várias fotos, até que bonita, do seu produto. Porém, sem um objetivo final correto. Entenda de uma vez por todas. Marketing não é somente foto. Marketing, você precisa despertar o desejo de compra nas pessoas, nos seus clientes. Os donos de lojas de açaí, eles pensam que é simples o fato de ter uma foto bonita do seu açaí. Será o suficiente para pessoas comprarem? Pode até ser que elas vão gostar, mas em um mundo com tantos concorrentes, essa é a forma errada de se fazer marketing. Sabe por quê? Você não sabe exatamente o que o seu cliente vê de bom no seu açaí, sem fazer uma pesquisa. Então você precisa, sem buscar por informações que podem validar o seu produto como bom ou como diferente do seu concorrente. E não ache que não tem nada de diferente, pois se você vende açaí, com certeza tem algo nele que faz com que as pessoas comprem de você e não do seu concorrente. Você já parou para pensar nesse acontecimento, nessa coisa que acontece? Por que o cara compra de você e não compra do seu concorrente? Alguma coisa tem diferente. Então, a pesquisa é importante, pois ela tem um objetivo em comum, que é descobrir exatamente o que o seu produto tem de diferente dos seus concorrentes, para poder focar nisso,
Quando você for fazer o marketing, viu como que é o marketing mais direcionado? Na aula 2, eu vou explicar a forma correta de se fazer isso. Porém, o que você precisa saber é que não adianta postar simplesmente por postar as fotos. Não fará a mínima diferença para o seu cliente se isso for feito sem uma estratégia, sem um planejamento prévio. Outra coisa que acontece muito, que eu já vi e vejo direto, é o dono de uma loja de açaí. Ele pega uma blogueirinha ou um blogueirinho digital influencer aí nessa cidade. Toda semana ele envia açaí para eles de graça, sem nenhum retorno efetivo. O que eu quero dizer isso? Ou até, às vezes, tem até um retorno ou outro de pedido ou alguma coisa assim. Mas não é o suficiente para arcar com os seus custos de produção, de entrega daqueles açaí que você deu para ela. Às vezes sai mais caro você dar o açaí do que o retorno que você tem. Muitos fazem isso e sequer sabem como mensurar para saber se está dando resultado. O problema não é você enviar o açaí de graça. O que tem que acontecer é você saber se aquela ação de marketing ela está te gerando um resultado satisfatório. Presta atenção. Eu não estou dizendo para você não fazer marketing digital, não fazer marketing com influencer. É importante fazer sim. Porém, você precisa utilizar isso da forma correta. Você precisa fazer isso da forma correta. Saber exatamente se realmente são seguidores reais, se não são somente números, se são engajamentos, se ela tem muito engajamento ou não. Então, não são somente visualizações de stories que importa. Eu vou te dar um exemplo, que às vezes a pessoa tem lá, sei lá, 20 mil seguidores, mas 5 mil são visualizações de stories. Porém, sei lá, 5% dessas pessoas são da sua cidade. E desde 5%, será que alguém ele vai comprar de você? Talvez sim, talvez não. Mas, como saber, Luiz? Existem diversas formas. E uma delas é você ter todos os dados de insights da pessoa, da sua influenciadora, para você ver o percentual que é da sua cidade e o percentual que não é. Eu já vi muita gente, muito empreendedor jogar dinheiro fora, porque ele está anunciando com empreendedor, com digital influencer, que só que tem mais seguidor em outra cidade, em outro estado, e o cara não vende nada. Tipo assim, então, saber quantos seguidores visualiza os stories e também precisa saber como mensurar o resultado desse influenciador. Pois, se o seu custo para divulgar com ela, por exemplo, é R$100, pelo menos o ideal é que te dê 2 a 3 vezes mais do que isso. Uma das formas de mensurar este resultado é através de um cupom com o nome dela. Ou você vai perguntar para os seus clientes como que ele ficou sabendo do seu açaí. Então existem diversas formas de você fazer isso, para você fazer um marketing com os influenciadores certo. O terceiro erro, talvez o maior, é que os donos de lojas de açaí cometem. Sabe qual que é? É você ter muita entrega no seu delivery e você não dar conta de entregar o seu produto no tempo certo. E o que acontece? Vai me dizer que nunca aconteceu isso com você. Sabe por que isso acontece? Eu vou te contar agora. É porque você quer vender muito, achando que vai ter muito lucro. Você pensa que quanto mais entregas tiver, mais lucro você terá. Mais lucro sim, mais lucro líquido, é isso que importa. Fato é que o seu faturamento ele pode aumentar. Mas, e os custos para vender tanto assim? Você precisa calcular o custo ele será maior, pois quanto mais entrega tiver, mais você vai ter que talvez pagar mais taxa, mais honorário para o motoboy, vão crescer vários custos que você não vai enxergar. E talvez tendo muitas entregas, porque seu preço, talvez você tenha muita entrega, porque o seu preço está baixo.
e como consequência terá um lucro líquido menor. Pode ser que na maioria das vezes você tenha muita entrega porque o seu produto está barato. E isso na realidade está atrapalhando o seu negócio. Agora eu vou te explicar o porquê disso. Geralmente, quem pede açaí, a pessoa está com fome. Então, ela está com fome, ela não quer, demora na entrega, presta atenção nisso. Eu, por exemplo, quando eu estou com fome, cara, eu fico muito irritado, eu fico agitado, eu quero que chegue rápido. Então, acho que a maioria das pessoas também ficam. E quando tem fome, querem algo para comer assim, cara, pediu, chegou. É isso que as pessoas querem. Se depender do cliente, cara, ele vai querer que o açaí chegue assim na sua mão, tipo, em 10 minutos. Coisas que praticamente é muito complicado de você fazer. Só que, se você atrasar na entrega, o que vai acontecer? Você vai causar uma insatisfação gerando menos vendas depois, mais reclamações, mais trabalho, depoimentos ruins, isso é pior. Com isso, vai fazer despencar o seu faturamento total aí da sua loja. Porque o cliente, quando ele fala bem do seu produto, geralmente ele fala para uma ou duas pessoas. Mas quando, meu amigo, ele vai falar mal do seu produto, ele fala para 10, 20, 30 ou 100 pessoas, ele fala para todo mundo quando você erra. Então, quando você está tendo muitos pedidos ao mesmo tempo, chegando ao ponto de não dar conta de entregar no prazo, provavelmente você tem um dos dois problemas a seguir. Ou o seu produto está muito barato e as pessoas estão percebendo isso, estão comprando mais de você, ou o seu produto é muito bom, ou ele tem um diferencial. Isso, independente do que seja, fato é que você está cobrando pouco. E que se o seu açaí ele tem mais valor do que você pensa e vende para os seus clientes, se você não dá conta de entregar e não consegue diminuir o tempo de entrega, pois para isso exigiria mais investimento, você deve sim aumentar o seu preço. Luiz, por quê? Eu sei que falando assim dá medo de aumentar e diminuir as vendas. É verdade. Porém, você terá mais credibilidade com seus clientes e é uma percepção melhor de valor. Um açaí mais caro, geralmente, ele é mais gostoso, ele é mais caprichado, ele é bem montado. Com isso, menos pessoas vão comprar, é verdade. Mas você vai ter prazo para entregar no tempo prometido, diminuindo assim a insatisfação dos seus clientes. E como consequência ainda terá um lucro maior, sabe por quê? Por exemplo, se você vende o seu açaí por R$15, porém está tendo muitas entregas e você está tendo muita entrega, vendendo a 15. Se você aumentar o seu açaí para 30, dobrando, você vai ganhar o dobro de lucro em cada açaí. Isso sem aumentar em nada no seu custo. E terá uma margem maior. Mas Luiz, se eu dobrar o meu preço, as minhas vendas elas vão diminuir. Sim, mas a ideia é justamente vender menos para dar conta de vender e entregar no prazo. E sem deixar de ganhar menos. Mesmo com poucas entregas, o que vai acontecer? Vai diminuir suas vendas, sim. Mas eu vou te dar um exemplo. Se antes você vendia 30 açaí no dia por R$15, você tinha um faturamento total de R$450. Se eu aumentar e passar a vender por 30, provavelmente você não venderá mais 30 potes. Ou seja, terá menos pedidos e encurtará o tempo de entrega, certo? Existe um estudo feito que quando você dobra o seu preço, geralmente as suas vendas elas vão cair em média 20%. Então às vezes você acha que vai cair, vai cair tudo, não vai, isso é estatística, são dados, são pesquisa. Você terá uma média de 20 pedidos, por exemplo, usando os 30 pedidos que você tinha. Então ao invés de 30, só que pelo preço de R$30, aumentando a sua margem 100%. Fazendo dessa forma, o seu faturamento total agora será de R$600. Você vai vender menos, só que você dobrou o valor do seu produto. R$150 a mais do que quando você vendia por 15. E tudo isso com 10 entregas a menos.
Seus clientes ficarão mais satisfeitos porque a entrega será mais rápida, traz uma percepção maior de valor no seu açaí, pois será um açaí mais caro e com isso quem compra sempre vai ter uma percepção de que o seu açaí ele é melhor por causa do preço elevado. E ainda irá gastar menos com o motoboy, sabe por quê? Porque o motoboy vai rodar menos, vai te dar menos dor de cabeça, seus funcionários vão trabalhar menos e você, trabalhando menos, você vai ganhar mais, porque você dobrou, aumentou sua margem. Agora faz as contas disso. Por mês, R$150 a mais por dia, em um mês com 26 dias trabalhados, você irá ganhar R$3.900 a mais, gastando menos e trabalhando menos. Mas Luiz, não é tão fácil assim dobrar o meu preço. Sim, eu sei que não. Para aumentar o preço, você precisa saber agregar valor ao seu produto. E disso vamos falar mais para frente. Porém, hoje o que você tem que entender é que se você quiser dobrar o seu valor, dobrar o seu lucro ele vai aumentar em média 25% no mês. Isso é muito para você? Sabemos que nesta área o que menos as pessoas fazem é isso que eu te disse hoje. Por isso, muitas lojas de açaí não conseguem ter um faturamento alto. Agora, você aplicando corretamente todas as técnicas, eu tenho certeza que só isso fará com que seu faturamento dobre nos próximos meses, fazendo o que eu falei para você nessa aula agora. Até você vai melhorar o seu posicionamento. Você entendendo isso tudo que eu disse até aqui, já era um avanço para aumentar seu faturamento. Entendeu como é simples falando? Eu sei que na prática pode parecer ser um pouco mais complexo, mas você seguindo uma metodologia comprovada, você terá resultados e o seu faturamento alto como consequência. Porque eu criei esse método e testei várias vezes. Testo até hoje em todos os nossos negócios. Muito bem. Hoje você deu o primeiro passo na direção certa para sair do zero e ter uma loja de açaí faturando acima de R$15 mil. Aprendeu todos os erros que você mais cometeu ou comete no passado. Só que eu sei que daqui adiante não vai mais acontecer isso. Como o conteúdo aqui ele está ficando muito grande, na próxima aula eu vou te mostrar os conhecimentos necessários para você estar sempre em busca de um faturamento maior para a sua loja de açaí. Nele eu vou te mostrar o que você precisa para começar a acertar quando o assunto é aumentar o seu faturamento. E também eu vou ensinar o que você vai fazer para destacar ainda mais a sua empresa na sua região e na sua cidade. Você vai entender o que precisa fazer para levar a sua loja para um outro patamar de faturamento e ser referência na sua cidade, sem gastar uma fortuna com isso. Viu como é muito bom você estar participando da nossa aula? Aqui tudo a gente faz tentando gastar o mínimo possível. Agora, antes de falar desse próximo passo, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você vá lá na nossa comunidade do Facebook e faça um comentário com o @meuserros. Você vai me contar quais são os erros que você já cometeu ou que você comete ou ainda que você ainda comete. Então você vai comentar lá. Me diga também o que você vai fazer a partir de hoje para melhorar o seu faturamento. Você vai falar comigo para a gente debater depois. E se já empreendeu na área de açaí ou não. E também eu quero te pedir um favor. É muito importante para mim saber qual é a sua mais sincera opinião sobre este conteúdo. Se você gostou, se ficou alguma dúvida, ou apenas para dizer o que está pensando e deixar o seu comentário lá na comunidade. Se você ainda não está na comunidade do Facebook, basta clicar no link abaixo e deixar lá a sua opinião. Lá
Os donos de açaí estão se conhecendo, trocando ideias, fazendo network, e eu estou fazendo de tudo para responder todos os comentários e tirar todas as suas dúvidas, para não deixar nenhuma pergunta sem resposta. Ou quem sabe responder até durante o próximo vídeo que eu vou fazer essa semana, sempre no horário das 20h30. Eu vou postar tudo o que está acontecendo na Jornada Vivendo de Açaí na comunidade do Facebook, no canal do Telegram e no grupo VIP do WhatsApp. Assim eu tenho certeza de que você não vai perder nada. No próximo episódio eu vou te mostrar em detalhes, em riqueza de detalhes, que é possível sim fazer sua loja de açaí funcionar da forma correta para atingir o dobro de faturamento que você tem hoje e sem grandes esforços. Um grande abraço e eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.